Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Texto muito conhecido. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Eu quero falar sobre avivamento, causas e consequências. Avivamento, causas e consequências. Aqui uma introdução, né? O significado de avivamento: tornar vivo, tornar mais forte, fazer novo de novo, mudar para melhor. Tudo a ver com a vida espiritual, tá certo? Agora, como eu falei que eu quero falar sobre avivamento, causas e consequências, então a gente precisa entender, né, o que significa causas. É o que provoca o fato, isto é, o avivamento. A causa é o que provoca o fato. Existem 4 verbos nesse texto que indicam a nossa ação para que haja o avivamento. Humilhar, orar, buscar e converter. São 4 verbos que indicam a nossa ação, ok? Para produzir o fato, que é o avivamento. Consequência é o resultado do fato, isso é, o resultado do avivamento. O que o avivamento produz? Existem 3 verbos no texto que indica a ação de Deus como reação à nossa ação que produziu o fato, que produz o avivamento. Então aqui agora é Deus. Existem 3 verbos, que é a ação de Deus como consequência do avivamento. Vai ouvir, perdoar e sarar. Ok? Então, primeiro, eu sempre digo, sai aqui na tela, pode ter alguma coisinha diferente do que eu falo, porque eu gosto de dizer isso. Ih, pastor, o senhor esqueceu uma palavrinha ali, pode esquecer mesmo, mas o sentido é sempre igual. O sentido não muda. Também quero aproveitar, não é chavão de pregador, ou frase de efeito de pregador. É porque, muitas vezes, quando eu vou pregar uma mensagem, que eu sei que ela é um pouquinho forte, eu gosto de dizer isso. Que primeiro eu estou pregando para mim, antes de pregar para vocês. Queria deixar isso aqui bem claro, para ninguém se sentir, poxa, o pastor está pegando pesado. Então, eu estou pegando pesado comigo. Só para a gente entender. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar das causas. Isso é, o que produz o avivamento? Certo? O ponto de partida está numa palavrinha, se. Isso aqui indica uma condicional. Isso é, se o meu povo desejar, se o meu povo quiser, o ponto de partida que norteia a causa é isso aqui. Você pode observar que o texto vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu. Aí Deus entra. Se vocês quiserem, aí eu vou fazer. Eu vou realizar. Então o ponto de partida é que não existe avivamento por um ato da soberania de Deus. Um ato exclusivo da soberania de Deus. É porque há desejo. É porque há vontade. É porque se quer. E aí ele dá as condições para que haja um avivamento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar é reconhecer a decadência espiritual, se render e se submeter à soberania de Deus.
Humilhar é isso. Certo? Você reconhece a condição, o estado espiritual decadente e rende-se e se submete à soberania de Deus. Tem que haver um reconhecimento. E esse estado espiritual decadente tem 3 níveis que eu mostro, que a Bíblia me mostra. Tudo em relação ao povo de Deus. Não estou falando em relação a ímpio. Avivamento é se o meu povo é povo de Deus. Existem 3 níveis do estado espiritual decadente. Primeiro nível, o que nós chamamos dos mortos espirituais. Morto. Totalmente dominado pelo pecado. Aquilo que está em Efésios 2:5, né? Estando nós mortos nas nossas ofensas, no pecado. Depois nós temos os mornos espirituais, que está lá em Apocalipse 3:16 e 17. O morno espiritual é interessante. Ele tem medo de se aprofundar no pecado, mas também não, porque é pecado, então ele tem medo de se aprofundar. Mas também não tem prazer nas coisas de Deus. Na verdade, o morno é aquele que está satisfeito com a sua condição espiritual. Ele coloca uma escala de valor para ele. Aqui tá bom, eu vou à igreja domingo, eu dou meu dízimo, não faço mal a ninguém. Quer dizer, ele coloca uma estrutura religiosa e acha que está tudo legal. Ele acha que o padrão de vida cristã que ele está levando é o que Deus quer. Agora, a característica do morno, segundo a sua visão, está no versículo 17. Eu estou rico, estou enriquecendo e de nada tenho falta. É isso aqui. Está tudo bem, glória a Deus. Eu não vivo na bagunça, eu não vivo no pecado. Também não me aprofundo das coisas de Deus. Esse padrãozinho que eu escolhi aqui, ok? Está tudo ok, está tudo legal. Agora vamos ver as características do morno na visão de Deus. Também está no versículo 17. Tu és um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Enquanto ele está dizendo que é rico, enquanto ele está dizendo que está tudo bem, Deus está dizendo, não está não, meu filho, você está enganado. Esse teu cristianismo está falido. Você é um miserável, desgraçado, pobre, segue nu. E o cara está dizendo, eu estou rico, está tudo bem, eu estou na boa. Meu padrão cristão é bom. Eu não está não, meu filho, você é morno, você causa náuseas em Deus. Por isso vomitar-te-ei, vou te botar para fora. Interessante que o versículo 19 diz o que é que Deus vai fazer com o morno e o que ele manda o morno fazer. Vai dizer, olha, eu vou te corrigir, eu vou corrigir você, eu vou repreender você, eu vou castigar você. E outra, aconselho você a se arrepender, a mudar de vida. É o Senhor que está dizendo para o morno, você tem que mudar de vida, porque eu vou te castigar. Isso aqui é um negócio sério. O terceiro nível, sabe, dessa decadência espiritual, é o frio espiritual. É o frio espiritual. Insensível para as coisas de Deus. Ele é insensível para as coisas de Deus. Sabe? Tremendamente sem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer de estar na casa de Deus, não tem prazer em orar, não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em comunhão com os irmãos, não tem prazer em ganhar almas para Jesus. Sabe? Você fala, Deus fala, a mensagem vem, rói o coração do cara, não muda. Frio. Agora, meu filho, ninguém fica frio da noite para o dia. Panela quente não fica fria de uma hora para outra. Leva tempo. Sabe? Começa a deixar de orar, começa a deixar de ler a Bíblia, já não ora tanto, já não lê tanto a palavra, já não dá tanta importância da casa de Deus. Sabe? Frio. E Deus está dizendo, olha, se humilhe, reconheça seu estado espiritual. Você está morto, você está morno,
Você está frio? Reconheça esse estado que você está. Se renda a mim, se submeta a mim, se você quer que eu te avive. Se você quer um novo e melhor tempo de vida espiritual. Aí o Senhor está mostrando a causa. Segundo lugar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Número 2, orar. Orar aqui é no sentido de confissão. Orar aqui é no sentido de busca para sair do estado espiritual decadente. É isso aqui que é o sentido. Esse é o sentido. É causa para o avivamento. Terceiro, buscar a minha face. Um desejo de profundo e permanente relacionamento com Deus. Um desejo de um profundo e permanente relacionamento com Deus. Não é viver a vida cristã anos e anos do mesmo jeito. É buscar mais a Deus cada vez mais, como diz lá o Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando me apresentarei diante do Senhor? Eu tenho, não é Deus que coloca, eu desejo buscar mais a Deus, eu desejo conhecer mais a Deus, eu desejo servir mais a Deus. Como é que se quer avivamento se não há isso, se não quer buscar a face, se não quer intimidade com Deus? E se converter dos seus maus caminhos. Uma mudança radical de atitudes. Povo de Deus tem mau caminho? Está falando do povo de Deus. Quer que eu mostre alguns? Tem muito mais, vou só mostrar alguns, tá? Tem muito mais. É só você pegar as cartas paulinas que você vai ver os maus caminhos. Você pegar as cartas do apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja, não está falando para pecador nem para ímpio. As cartas de Paulo é para a igreja. Vou escolher uma, Efésios. Capítulo 4, versículo 25. Ele está dizendo: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Gente que está dentro da igreja falando mentira pra caramba. Mente, engana, dá golpe, puxa tapete de irmão dentro da igreja. Tem que se converter disso. Versículo 29, capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que produz edificação e dê graça aos que a ouvem. O que você anda falando? Xingando a mulher em casa, xinga filho. Como é que é isso? Xinga patrão, xinga empregado. Não sai que é mau caminho. Mau caminho, versículo 31. Efésios capítulo 4, versículo 31. Olha, você tem que tirar, tem que deixar. Olha o que ele vai dizer. Toda amargura, está falando para a igreja. Ira, cólera, blasfêmia e malícia sejam tirados dentre vós. Toda amargura, o que se produz amargura? Fofoca, disse-me-disse, ofensa. Ira, uma indignação terrível. Cólera, fica com tanto ódio, com tanta raiva que quer se vingar. Blasfêmia, brincar com coisa santa, esse zap que tu passa debochando de língua estranha, brincando com as coisas de Deus. Malícia, só maldade. Que mau caminho do povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, não toqueis nada imundo. Então eu vos recebereis. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha o mau caminho aí. Que intimidade é essa que você tem com o ímpio?
Que negócio é esse de estar namorando o ímpio? Que relacionamento profundo com o ímpio? Está aqui mau caminho, meu irmão. Estou mostrando a Bíblia. E se meu povo se converter dos seus maus caminhos. 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é que você anda falando? Pelas tuas redes sociais. O que é que você anda conversando? Eu estou pregando para você, estou pregando para mim, meu irmão. Vamos deixar de conversa. Eu não vim aqui passar atestado de hipócrita para ninguém. Nós queremos avivamento. Nós queremos um novo patamar espiritual. Nós queremos uma ação de Deus em uma área. Então Deus está dizendo, vocês querem? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se vocês decidirem, se vocês quiserem, então façam isso. Se humilhe, reconheça a condição espiritual decadente, se renda a mim, se submeta à minha soberania. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, peça perdão, me busque para vencer o pecado, e buscar a minha face, queira ter intimidade comigo, queira ter profundidade comigo, queira ter relacionamento permanente e se converter dos seus maus caminhos, abandone essas coisas erradas que eu e você sabemos. Aí Deus vai dizer, então, agora eu entro em ação. Agora é Deus. Agora é Deus. O texto diz, a primeira coisa, aqui é consequências. É resultado. Eu os ouvirei dos céus. Bênçãos extraordinárias. Pode ver todas as vezes que Deus ouve orações. Pode ver. Josué capítulo 10. Josué ora, diz que Deus ouviu a oração de um homem. O sol e a lua param por causa de uma oração. Um milagre extraordinário. Jó capítulo 42, 10. Diz que Deus muda a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Uma mudança extraordinária. Daniel capítulo 2. Quando o rei tem um sonho, esquece do sonho e quer que os magos, os sábios, diga o que ele sonhou, é a interpretação. Daniel chama seus amigos e diz, vamos orar, porque o Deus dos céus revela. E aí ele vai orar. O que acontece? Uma revelação extraordinária. É isso que Deus está dizendo, eu ouvirei do céu, eu tenho coisas extraordinárias para dar para vocês, para fazer na vida de vocês. Lembra de Daniel capítulo 10? Quando Satanás se coloca no meio do caminho para um anjo não trazer uma resposta a Daniel, e ele estava jejuando e orando há 21 dias, e a resposta chega, uma ação sobrenatural no mundo espiritual, uma ação extraordinária de Deus em favor desse homem. Olha o que Deus faz. Lembra de 2 Reis capítulo 20, quando Deus manda o profeta Isaías e até o rei Ezequias e dizer, arruma a tua casa que tu vai morrer. Quando Isaías sai da presença do rei, ele vai orar. E diz a Bíblia que antes dele sair do pátio do palácio, Deus diz assim, volta lá, porque ouvi a oração dele, tem mais 15 anos de vida. Uma mudança de propósito extraordinária. Eu os ouvireis dos céus, meu irmão. Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida e para a tua vida, como resultado de um novo patamar com Deus. Aquele que é poderoso, está lá em Efésios 3:20, olha lá. Umas respostas extraordinárias. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Você está orando aqui por uma coisa, Deus está lá na frente. Você está pedindo a Deus alguma coisa, Deus já está dando uma resposta de algo maior lá na frente. Meu querido, é essa ação de Deus por um avivamento. Eu os ouvirei dos céus. 2. Perdoarei os seus pecados. Você sabe que o pecado separa o homem de Deus. Está lá em Isaías 59. Eu e você sabemos que quem vive no pecado é do diabo. Está em 1 João 3:8. Aquele que peca é do diabo. Isso aqui vive no pecado.
sabe que o pecado escraviza. Foi por isso que Paulo diz em Romanos 6:22, e agora libertados do pecado, porque o pecado escraviza. E 2 Pedro 2:19 diz de alguém, se alguém é vencido, torna-se servo, escravo. Resultado do pecado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem 3 coisas terríveis que Deus permite acontecer por causa do pecado. 3 coisas terríveis. Diz lá, em Romanos 1, versículo 24, que por causa de uma vida de pecado, Deus entrega as paixões do coração, ou as cobiças do coração, como você quiser. É a ganância de poder, dinheiro e sexo, coisa desenfreada. Segundo lugar, a Bíblia diz que por causa de uma vida de pecado, Deus entrega a paixões vergonhosas, homossexualismo, fruto de uma sociedade enterrada no pecado. Ok? Está na Bíblia. Chamado de paixões infames ou paixões vergonhosas. Eu estou te mostrando a Bíblia, meu irmão. Eu não estou inventando nada aqui não. Olha o que Deus faz. Eu estou mostrando para você o que Deus faz. É o que Deus faz, não sou eu não. É Deus. Sentimentos perversos, está no versículo 28. Todo tipo de maldade. Mata-se gente como se estivesse matando um mosquito. Estupro. Pedofilia. Todo tipo de maldade que você possa imaginar. Está aqui. Deus entrega o homem a isso por causa do pecado. E você sabe, está em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Agora, a Bíblia me diz, porque o Senhor está dizendo, eu vou perdoar os seus pecados. É que Deus perdoa e remove o pecado. 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoa, mas Ele remove. O pecado te escraviza e você é servo do pecado. Por causa do perdão do Senhor, você passa a ser servo de Deus. Romanos 6:22, e agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E porque o Senhor perdoa o pecado perde domínio. Está lá em Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é evidente que você vai ter vida eterna com perdão de pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas ouve as nossas orações, perdoa nossos pecados, em terceiro lugar, sara a nossa terra. Uma mudança ecológica e ambiental que o avivamento traz. Uma mudança ecológica e ambiental, resultado de um avivamento. Preste atenção no que eu vou te falar. Em Gênesis 3,17 diz que por causa do pecado a terra foi amaldiçoada. Por causa do pecado a terra foi amaldiçoada. Em Jeremias 12,4, Romanos 8, 20 e 22 diz que a terra sofre, lá em Jeremias 12,4, a terra sofre por causa do homem. E a terra geme, a natureza geme. A natureza ficou sujeita à vaidade. Agora, olha que coisa incrível. Quando vem um avivamento, a terra pode manifestar o caráter de Deus pela ação de Deus devido à nossa obediência. Olha o que Deus vai falar para o povo dele. Lá em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 10. É muito interessante. Eu vou colocar vocês numa terra, mas não é igual essa terra do Egito, não. É uma terra larga e espaçosa. É uma terra de montes e vales. É uma terra que tem chuva e que tem água. É uma terra frutífera. Aí você lendo o capítulo, ele vai dizer assim, mas tem uma coisa. Se vocês me desobedecerem, eu suspendo a chuva.
Eu suspendo a fertilidade. Então, meu irmão, a coisa é mais profunda do que eu e você podemos pensar. Um avivamento produz uma mudança ecológica na terra. Você vê o Nordeste do Brasil ser frutífero. Você vê terras improdutivas serem produtivas em alta escala. Você pensa que avivamento é só por questões de falar língua estranha, rodopiar e ser crente, e se alegrar e presença de Deus? Há uma mudança ecológica e também há uma mudança ambiental. Casa, paz, alegria, saúde, moradia, trabalho, tem prosperidade, tem emprego. Ambiente social é a rua, é a cidade, é o estado, é a nação. Diminuição abrupta da violência, da prostituição, das drogas e da corrupção, como resultado de um avivamento. Nós estamos pensando que avivamento tem a ver com o quadradinho que a gente está. Ou com a nossa igreja. Um avivamento mexe na terra, planeta, mexe no lugar. E olha o encerramento do texto. Olha o versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Aqui é a conclusão. Primeiro, agora estarão abertos os meus olhos. Uma atenção, um cuidado, uma ação especial de Deus. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos. Significa, vai ter resposta rápida. Vai ter resposta rápida. Vai ter respostas imediatas. Resultado de um avivamento. É Deus que está dizendo, não sou eu não. Não estou forçando o texto. Eu estou interpretando o texto como ele é. É aqui que está dizendo. Ou você acha que quando Deus está colocando essa palavra aqui, meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos, é porque Deus quer responder a sua oração, o seu clamor, a sua necessidade. Ô Senhor, aviva, 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 aviva. Mas para Deus avivar eu tenho que querer. E se eu quero, então eu tenho que me humilhar. Então eu tenho que orar. Então eu tenho que buscar. Então eu tenho que me converter nos meus maus caminhos. E aí, o extraordinário vai acontecer. O perdão vai acontecer. Vai haver uma mudança ecológica e ambiental. Vai vir um novo tempo e um novo patamar para a nossa vida. Oh, meu Deus, que aconteça comigo. Porque você também tem que entender uma coisa. Pastor, mas o irmão da direita não quer avivamento, da esquerda também não, o que está na frente também não quer, e a turma aqui de trás também não quer. Você quer? Então, Deus faz com você. Deus faz com você. Pastor, as outras igrejas não querem. A ADVEC quer? Então Deus faz aqui com a gente. Então Deus faz aqui com a gente. Ô meu irmão, esse é o tempo, esse é o ano, essa é a hora, minha gente, de uma mudança radical nossa em relação a Deus. Ó Senhor, nos ajuda, nos ajuda, que venha um vento de um verdadeiro avivamento para essa igreja e que comece comigo. E olha, meu irmão, quando a gente está falando de que buscar as coisas de Deus, buscar a minha face, buscar as coisas do mundo de Deus, sabe? Um desejo de ganhar almas, um desejo de servir. De vez em quando eu fico vendo aqui 40 pessoas aqui na frente aceitando a Cristo. Auditório, 5.500 pessoas. De vez em quando tem 6.000. 40 pessoas aceitam Jesus. A gente só falta querer ter que chamar a gente. Num auditório de quase 6.000 pessoas.
para vir aqui na frente para ajudar uma pessoa que dentro da igreja está aceitando a Cristo. Nós estamos passando de avivamento. Isso é frieza espiritual de alto grau. Deixa eu falar uma coisa para você de uma experiência de uns 13, 14 anos atrás. Eu fui convidado para pregar em Santarém. Uma igreja em Santarém. Pregar no estádio. 30 mil pessoas. Aí o pastor... Malafaia, depois que você pregar, você pode fazer um apelo. Ele cheio de dedo comigo, eu falei, irmãozão, essa é minha área. É claro que eu vou fazer um apelo. Aí ele falou, olha, eu acredito que aqui deve ter 10 mil convidados, das 30 mil pessoas. E ele falou assim para mim, Malafaia, se 1000 pessoas aceitarem a Cristo, 1000 crentes vão chegar, um para cada um. Se for um homem, chega um homem. Se for uma senhora, chega uma senhora. Se for um jovem, chega um jovem. Se for um adolescente, chega um adolescente. Se 2.000 pessoas aceitarem a Cristo, 2.000 crentes vão se mover. Se 3.000 pessoas aceitarem a Cristo aqui hoje, 3.000 crentes vão se mover. Vou logo para o resultado. Se 10.000 pessoas aqui aceitarem a Cristo, 10.000 crentes vão se mover. Aí eu cá comigo, não falei nada, essa eu vou pagar para ver. Cá comigo. Eu preguei e fiz um apelo. Eu nunca vi aquela cena. Mais ou menos para baixo um pouquinho, 5.000 pessoas aceitaram a Cristo. Meu irmão, eu nunca vi aquilo. Automático. Um rapaz, uma moça, uma meia-idade, um cara de meia-idade, um senhor mais idoso, um canção. Automático. Eu fiquei vendo. E aí eu vi uma outra cena, que vários chegaram, mas não tinha mais gente. Vários irmãos chegaram, mas não tinha mais gente que foi à frente. E o que o pastor me falou estava certo. Naquela época, Santarém tinha 70.000 habitantes. A igreja desse pastor, 25.000 membros. Sabe qual é o slogan dele? Ele falou para mim, o nosso slogan aqui é o seguinte: ou você aceita Jesus ou se muda de Santarém. Esse povo sabe o que é um avivamento. Esse povo vive um avivamento. Porque eu não conheço avivamento sem paixão por almas. Eu não conheço avivamento sem dedicação a pessoas. Eu não conheço. Isso é lorota. Isso é lorota. Isso é movimento, não avivamento. Existe movimento espiritual e avivamento espiritual. Isso é um movimento. Vem um dia, Deus sacode, derrama, porque Deus é misericordioso mesmo, Ele faz isso mesmo, sacode o ambiente, derrama poder para poder te despertar. Mas é um movimento. Avivamentos são atos contínuos. O avivamento produz atos contínuos em relação ao reino, em relação às coisas espirituais. Não é um momento. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eu nunca vou me esquecer. Eu falei, esses caras sabem o que é isso. Irmão, quando 40, 50 pessoas vêm aqui à frente, a gente tem que estar esperando mais um crente, nós estamos numa frieza, numa mediocridade espiritual que eu não tenho nem onde contar. Irmãos, eu não me impressiono com o tamanho de igreja. Eu não me impressiono com o tamanho dessa. Isso aqui não me impressiona, eu não me engano. Eu não me engano com nada disso, porque inauguramos igrejas, porque reformamos, porque temos igrejas grandes, porque temos uma grande renda, porque somos mais de 70.000 crentes e tem mais de 150 milhões de brasileiros indo para o inferno. E a gente batendo na barriguinha satisfeito e reclamando do culto porque não teve poder, do pregador que não foi muito bom, do cantor que desafinou e do culto que demorou um pouco. O que é que nós queremos, gente? O que é que nós queremos? Para pensar, o que é que nós queremos? Afinal de contas, qual é o cristianismo que a gente quer? Qual é o tipo, o nível de cristianismo que a gente quer viver? Que cristianismo é esse? Eu pergunto para mim, da minha vida, não é de vocês não. Eu sou pastor e me questiono. Que cristianismo é esse, Silas? Que vida cristã é essa? Só porque vem domingo, só porque dá dízimo, só porque dá oferta, isso é vida cristã?
Nós estamos por fora, gente. Nós estamos vivendo um evangelho superficial e medíocre de alto grau. Nós estamos vivendo um evangelho mais religioso do que qualquer outra coisa. Só os nossos interesses, o nosso umbigo é o que interessa. Ninguém tem tempo para visitar um doente, ninguém tem tempo para ajudar um caído, ninguém tem tempo para ir lá atrás de alguém que está afastado, ninguém tem tempo para levar alguém para Jesus, ninguém tem tempo para cuidar de nada, porque afinal de contas a vida está corrida e a gente esquece que quando a gente não busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas não vão ser acrescentadas. Porque o texto é exatamente ao contrário. Quando você busca o reino em primeiro, as outras coisas são acrescentadas. Nós estamos buscando as outras coisas e querendo que o reino seja acrescentado. Nós estamos querendo inverter a palavra. Não vai dar certo nunca, povo de Deus. Não vai dar certo nunca. Aviva, Senhor. Aviva. E quando a gente fala aviva, está implícito de que eu quero. Está implícito que eu atendo às condições de Deus. Está implícito que eu vou fazer aquilo que o Deus soberano diz. Você quer um avivamento? Você quer uma mudança espiritual na tua vida? Você quer um outro patamar? Então, você tem que querer. Número 1, você quer? Então, a sua ação. Humilhe, ore, me busque e se converta. O povo de Deus se converter dos seus maus caminhos, já parou para pensar? Dorme com um barulhinho desse, vai. Porque é tão falso. Se converta, meu amigo. Amigo, nesta noite se converta ao Evangelho. Meu amigo, se converta a Jesus. E nós mesmos estamos precisando de conversão. Conversão fala de uma mudança radical de vida. De deixar coisas que estão perturbando a nossa relação com Deus ou nos enfraquecendo espiritualmente. Essa que é a questão. Meu irmão, eu não tenho poder de convencer ninguém aqui. Eu não tenho poder de avivar nada. Mas eu estou falando com Deus. Senhor, começa comigo. Eu quero. Me ajude a romper coisas, me ajude a vencer coisas, me ajude a vencer coisas de mau caminho meu que eu preciso corrigir. Eu não vim aqui, meu irmão, pregar mensagem, eu sempre tive bronca. Eu quando era garoto, eu ficava com bronca de ver pregador pregando e parece que eles eram quarta pessoa da Trindade. E o povo, uma cambada de pecador miserável. Você diz assim, meu Deus, será que um dia eu chego ao fiapo da unha do dedinho mindinho desse cara? Esse cara é muito santo, esse cara é muito poderoso, esse camarada está num nível, ai meu, eu via isso, eu era garoto, era adolescente, eu dizia, meu Deus, será que um dia eu vou chegar no fiapo da unha desse pregador? Porque o cara pregava uma mensagem que ele estava fora, vocês, ele não, porque ele era o santo dos santos, ele era o especial. Conversa fiada, meu irmão, eu estou no mesmo barco, eu também tenho defeitos, eu também erro, eu também tenho coisas que eu tenho que corrigir, eu também tenho coisas que eu tenho que converter do meu mau caminho, eu também tenho que me arrepender, eu também tenho que buscar mais a Deus, eu também tenho que orar mais, eu também tenho que ler mais a Bíblia, eu também tenho que estar mais aqui na casa de Deus, eu também tenho que amar mais o pecador. Eu não vim pregar para você, meu irmão, eu vim dizer da nossa necessidade. Ó Senhor, aviva, Espírito Santo, incomoda esse povo, Espírito Santo, incomoda esse povo depois que esse culto acabar, incomoda cada um, para que haja um verdadeiro avivamento e possamos ver milagres, respostas de Deus, portas que estão travadas, que vão ser arrebentadas pelo poder de Deus, romper em áreas, questões de saúde, de libertação de família, de mudança radical. Aviva, Senhor, aviva a tua igreja. A igreja de pé, por favor. Oh, aleluia. Não vamos ser hipócritas, porque é a primeira Santa Ceia. A primeira Santa Ceia eu venho. E depois eu falto às outras 11. Mas na primeira é o religioso. É a primeira Santa Ceia, mulher. É a primeira Santa Ceia do ano, mulher.
Meu filho é hipócrita, fariseu, cara de pau. Na primeira Santa Ceia você veio, né? Ou então, a última Santa Ceia do ano. Temos que agradecer a Deus pelo ano todo. Não pisou aqui. Negligente. Só chega atrasado em culto. Só entra aqui depois de meia hora que o culto começou. É domingueiro cara de pau. E domingueiro da noite. Não é domingueiro porque vem domingo na igreja de manhã e de noite, não. Oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu tinha vergonha de dizer isso para Deus. Tu sabes que eu te amo. Deus assim, tu não me ama, não. Você não vem com essa conversa, não, que tu não me ama, não. Você é um religioso. Está na igreja porque tem medo do inferno. Não está na igreja porque ama a Deus. Não está na igreja porque quer servir a Deus. Não está na igreja porque tem fome de Deus. Não está na igreja porque eles têm, não, só Deus me completa. Só Deus me traz o verdadeiro sentido de felicidade. Aquilo que o casamento não dá, que o sexo não produz, que a grana não produz, que o carrão importado não produz, que a viagem para a Europa não produz, que morar numa cobertura em frente ao mar não produz. Porque essas coisas não têm poder de saciar a alma do homem. Só a presença. A presença. A presença de Deus. A presença. Oh Deus, eu quero mais de Ti, eu quero Te servir, eu quero fazer a Tua obra, eu quero ser útil no Teu reino. Isso é avivamento. Quando há uma intenção de desejo profundo do coração, eu tenho que mudar, me ajuda. Me ajuda, eu não consigo, mas eu quero, me dá força, Senhor. Me dá poder para romper com esse estilo de vida que eu tenho desde o meu tataratatavô, que é a minha família evangélica. Meu tataratatavô era domingueiro, meu tararavô também, meu trisavô também, meu bisavô também, meu avô também, meu pai também. E eu, para não perder a sina da sem vergonhice espiritual, também só para tu romper essa história da tua família. Ai, na minha casa nós nunca vimos uma oração que meu pai tinha vergonha de orar com a família. Está aqui meu irmão Samuel, quantas vezes a gente viu o nosso pai e nossa mãe orando? Todo dia meu pai se ajoelhava e orava, a gente via. Meu pai não dava colher de chá com culto doméstico. Além de orar, mandava a gente orar, ensinava os mais novos a orar, e os mais velhos tinham que orar por eles mesmos. Quer que teus filhos te veem? Você está na mesa do almoço? Está com o celular aí, filho? A demonstração assim, real, fica mais fácil. A família está na mesa do almoço. 5 pessoas na mesa do almoço. 5 alienados mudos na mesa do almoço. Começa a fazer um propósito. Na hora do almoço, tudo que é celular no quarto, onde quiser. Aqui na mesa do almoço não tem um celular aqui. Mas você é o primeiro, né, irmão? Como é que você vai falar isso para tua filha? Começa. É assim que a gente começa. Eu tinha uma mania. Até que um cara me mostrou. Meu irmão, a gente vai fazendo as coisas. Eu já disse para você, eu não vim aqui passar atestado de hipócrita. Ou vocês pensarem, ou eu pensar que vocês são idiotas. Minhas atividades, minha pressão de vida. Sou pastor de muita gente, sou pastor de muitos pastores, tenho envolvimento na sociedade, tenho posições. Almoçava, celular do lado. Estou aqui almoçando. Não que eu estivesse ligando, mas estou aqui. Falei, estou ficando doido. E quando o telefone tocava, um momentinho, se eu estivesse com gente estranha, levantava da mesa para o almoço. Olha que coisa estúpida. Sim. Mudou o quê? Mudou porcaria nenhuma. Eu falei, Satanás. Não quero o telefone perto de mim. Tira. Vou almoçar, não tem telefone perto. Você começa a se disciplinar com coisinhas básicas. Sabe?
Está com a tua família aí? Nós estamos aqui na mesa. Para celular. Para celular. Para todo mundo, vamos conversar. Estamos vivendo a incomunicação. Ninguém se comunica dentro da mesma casa. E se alguém quer se comunicar, o almoço está pronto. Mandou uma mensagem para a mãe, do quarto para a cozinha, meu irmão, onde é que nós vamos parar? As pessoas não se falam mais. Já se aprontou? Estou no carro te esperando. O marido para a mulher. Você já parou para pensar que mundo louco é esse que nós estamos vivendo, minha gente? Você já parou para pensar? Ô Senhor, aviva a tua obra. Eu não estou dizendo que você, pastor, vamos fazer uma grande queima de telefone celular. Isso é de ser ignorante, rapaz. Que grande queima de telefone celular, porcaria nenhuma. É uma ferramenta. Mas a gente não está sabendo usar. E olha que nós temos a mente de Cristo. E eu eu leio tudo que é revista, já vi ímpio que não tem nada a ver. Negativo. Existem horas sagradas. Já vi ímpio falando em revista. Para mim existem horas sagradas. Quando eu estou com a minha família não tem celular. Quando eu estou no almoço não tem. Quando eu estou no café não tem celular. Quando eu estou na janta não tem celular. Não é crente não, irmão. Não é crente não, irmão. E o que você manda? Um dia desse minha filha me mostrou uma mensagem, não. Uma foto. Que uma colega da igreja mandou para ela. Falou, pai, olha isso aqui. Você é crente? Eu não posso dizer a foto. Eu não posso falar aqui. Uma irmã da igreja mandando para outra irmã. Não posso falar da foto, para você ver o nível dela. Não posso falar. E nós queremos avivamento, e nós queremos que Deus responda a nossa oração, e nós queremos milagres, e nós queremos respostas de Deus, e nós queremos que Deus opere no meio da igreja, e nós queremos ver gente batizada com o Espírito Santo, queremos ver Deus responder a nossa oração. E por que Deus não responde muitas vezes? Olha, eu vou ouvir a sua oração. E quando Deus diz que vai ouvir, é porque vai ter resposta, é porque vai ter milagre. É porque vai ter porta aberta. Ô Senhor, nos ajude, nos ajude. Ô Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fale comigo antes de falar com essa gente. Fala com esse povo também. Nós queremos um avivamento, um despertamento, uma mudança de vida. Uma mudança. Mudar. Eu não posso viver o evangelho que eu estou vivendo, por mais que eu tenha aprendido, por mais que eu venha de uma boa escola, por tudo isso, não! Tem coisa que eu tenho que melhorar. E tem coisa que Deus quer fazer. Basta a gente se reposicionar em relação a Deus. Pode chegar os irmãos com o pão e o vinho. Pastor Dilton.